Capítulo 11. Após o jantar, Elizabeth subiu até junto da irmã e, certificando-se de que esta se encontrava bem agasalhada, acompanhou-a até o salão, onde ela foi acolhida pelas duas amigas no meio de manifestações de grande prazer. Elizabeth nunca as vira tão amáveis quanto naquela hora que antecedeu a entrada dos cavalheiros. Sabiam realmente como conversar. Faziam a descrição de uma festa com exatidão, contavam uma anedota com humor e descreviam com presença de espírito as pessoas com quem se relacionavam. Porém, mal os cavalheiros entraram, Jane deixou de ser o alvo das atenções. Os olhos da senhorita Bingley imediatamente se fixaram em Darcy, e ele ainda não dera muitos passos quando ela encontrou algo para lhe dizer. Ele, porém, dirigiu-se diretamente à senhorita Bennet e congratulou-a cortês. O Sr. Rush também cumprimentou-a rapidamente e pronunciou algo como estar muito contente, mas a prolixidade e o calor estavam reservados para a saudação do Sr. Bingley, que transbordava de alegria e atenções. A primeira meia hora foi passada a alimentar a lareira, não fosse Jane ressentir-se da diferença de temperatura. E ela foi se instalar no outro lado da lareira, de modo a estar mais longe da porta. Em seguida, ele sentou-se junto dela e quase não falou com mais ninguém. Elizabeth, que costurava no canto oposto, assistia a tudo. Terminado o chá, o Sr. Rush chamou a atenção da cunhada para a mesa de jogo, mas foi em vão. O Sr. Darcy havia dito a ela em confidência que não se encontrava com disposição para jogar, e o Sr. Rush, em breve, viu até o seu pedido mais franco ser rejeitado. Ela garantiu-lhe que ninguém queria jogar. Darcy pegou um livro e a senhorita Bingley o imitou. A senhora Rush estava ocupada brincando com suas pulseiras e seus anéis, e uma vez ou outra interferia na conversa do irmão com a senhorita Bennet. A senhorita Bingley estava ocupada em observar o progresso da leitura do Sr. Darcy e em ler o próprio livro. Constantemente lhe fazia perguntas ou olhava para a página dele. Não conseguia, no entanto, atraí-lo para uma conversa, pois ele respondia de forma lacônica e de novo mergulhava na leitura. Por fim, praticamente exausta pelo esforço despendido em tirar algum divertimento do próprio livro, que ela escolhera apenas por ser o segundo volume do dele, deu um bocejo demorado e disse: "Que agradável modo de passar a noite! No fundo não há prazer que se compare ao da leitura. Basta ver a facilidade com que uma pessoa se farta de tudo que não seja um livro. Quando tiver a minha casa, vou me sentir perdida se não dispuser de uma boa biblioteca." Ninguém lhe respondeu. Ela bocejou então de novo e pôs o livro de lado. Passou os olhos pela sala em busca de algo que a entretivesse. Ouvindo o irmão mencionar um baile para a senhorita Bennet, voltou-se repentinamente para ele e disse: "Charles, você está mesmo pensando em dar um baile em Netherfield? Antes de decidir, é melhor ouvir os desejos das pessoas presentes. Muito me engano, ou para algum de nós, um baile representará mais um suplício do que um prazer. Se está falando de Darcy, ele poderá retirar-se quando bem entender. O baile é coisa certa. Logo que Nicholas preparar sopa branca o suficiente, começarei a enviar os convites." "Apreciaria infinitamente mais os bailes", replicou ela, "se eles se realizassem de outro modo e evitassem o processo habitual, que é muito enfadonho. Seria um acontecimento muito mais racional se, em vez da dança, se priorizasse a conversa." "Seria sem dúvida muito mais racional, minha querida Caroline, mas dessa forma pouco se pareceria com um baile." A senhorita Bingley não respondeu e, levantando-se, iniciou um pequeno passeio pela sala. Tinha uma figura elegante e sabia como pisar, mas Darcy, a quem esta manobra era destinada, continuava impassivelmente mergulhado na leitura.
A garota fez uma tentativa derradeira de chamar a atenção. Voltando-se para Elizabeth, disse: Senhorita Eliza Bennet, convido-a a seguir o meu exemplo e dar uma volta pela sala. Acredite que é deveras reconfortante depois de estar sentada durante tanto tempo na mesma posição. Elizabeth ficou surpresa, mas aceitou. A senhorita Bingley teve sucesso no verdadeiro objetivo da sua delicadeza. O Sr. Darcy levantou os olhos na mesma hora e inconscientemente fechou o livro. Logo foi convidado a juntar-se a elas, mas recusou, declarando ver apenas 2 motivos para elas quererem passear pela sala, e que em qualquer dos casos, sua presença era dispensável. Que queria ele dizer com aquilo? Morreria para descobrir qual a sua ideia. E perguntou a Elizabeth se o entendera. De modo nenhum, respondeu ela, mas pode estar certa de que ele nos reprova, e a melhor maneira de desapontá-lo é não tocar no assunto. A senhorita Bingley, contudo, era incapaz de desapontar o Sr. Darcy no que quer que fosse, e insistiu em pedir uma explicação para os 2 motivos por ele apontados. Não vejo qualquer inconveniente em explicar. As senhoritas escolheram tal modo de passar a noite, ou porque são confidentes uma da outra e têm assuntos particulares a discutir, ou porque têm a consciência de que, passeando, valorizam as próprias figuras. No primeiro caso, minha adesão ao convite interferiria cabalmente nos seus planos. No segundo, as admirarei muito melhor permanecendo sentado perto da lareira. Oh, é espantoso! Exclamou a senhorita Bingley. Nunca ouvi nada tão detestável. Que castigo haveremos de lhe dar por ousar dizer tais coisas? Não há nada mais fácil, desde que se sinta inclinada a isso, disse Elizabeth. Todos nós podemos atormentar e castigar uns aos outros. Ria e faça troça dele. Íntima como é, deverá saber como proceder. Mas palavra de honra que não sei. Minha intimidade ainda não me ensinou tal coisa. Como se fosse possível irritar alguém tão calmo e cuja presença de espírito não desarma. Sinto que por aí não levaremos a melhor. Quanto a fazer troça, melhor não nos arriscarmos sem motivo. O Sr. Darcy não serve nem como motivo de troça, exclamou Elizabeth. É uma vantagem incomum, e espero que continue assim, pois seria para mim uma perda inestimável contar entre as minhas relações mais de uma pessoa assim. Eu adoro uma boa piada. A senhorita Bingley, interveio ele, exagerou um pouco. O mais sensato e melhor dos homens, ou antes, a mais sensata e a melhor das suas ações, pode ser ridicularizada pela pessoa cujo principal objetivo na vida é uma boa piada. Não há dúvida, replicou Elizabeth, de que existem tais pessoas, mas espero não ser uma delas. Nunca ridicularizo o que é sensato e bom. A loucura, o disparate, o capricho e a incoerência, confesso que me divertem, e sempre que posso troço deles, mas suponho que são precisamente esses os defeitos que o Senhor não tem. Ao contrário, ninguém está livre deles. Contudo, toda a minha vida me esforcei por evitar aquelas fraquezas que muitas vezes expõem ao ridículo uma inteligência superior. Como, por exemplo, a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é uma fraqueza, mas o orgulho será sempre bem controlado onde quer que haja uma verdadeira superioridade intelectual. Elizabeth escondeu um sorriso, e a senhorita Bingley interveio. Terminou o exame que aplica ao Sr. Darcy, suponho eu. Qual o resultado a que chegou? Estou perfeitamente convencida de que o Sr. Darcy não tem qualquer defeito. Ele próprio admite isso sem rodeios. Não, disse o Sr. Darcy. Nunca tive tal pretensão. Meus defeitos são muitos, mas nenhum de inteligência, espero. Quanto ao meu temperamento, não respondo por ele. Meu temperamento poderia talvez ser classificado como vingativo. Minha opinião,
Uma vez perdida, fica perdida para sempre. Esse é um grande defeito, na verdade, concluiu Elizabeth. O ressentimento implacável, uma mancha num caráter. Mas o Senhor escolheu bem o seu defeito. Não consigo realmente rir dele. Nada tem que temer de mim. Creio haver em cada temperamento uma tendência particularmente má, um defeito natural, que nem a melhor educação consegue vencer. E o seu defeito é uma propensão a odiar todas as pessoas. E o seu, replicou ele com um sorriso, é fazer juízo errado das pessoas de propósito. Vamos tocar um pouco, sugeriu a senhorita Bingley, cansada de uma conversa da qual ela não participava. Luísa não se importa que acorde o Sr. Hurst? A irmã não fez qualquer objeção e o piano foi aberto.